Oi pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo dentro deste canal Sonhos e Criatividade. Lembrando para vocês que eu acabei de publicar um livro, Doces Sonhos Amargos, em que tem muitos dos sonhos que eu tive durante a minha vida, que já aconteceram e que ainda vão acontecer. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre o déjà vu. Eu lembrei que eu tinha prometido até para vocês que eu ia trazer uma informação sobre o déjà vu. E o déjà vu é uma coisa interessante porque todo mundo já passou por um déjà vu. Praticamente todo mundo já teve um déjà vu ou tem normalmente o tal do déjà vu. Acredita-se que 97% da população mundial tem já teve uma experiência com o déjà vu. O déjà vu nada mais é do que você passar por uma situação em que você acredita que já viveu aquela situação. E eu até estava lendo um artigo que foi publicado no Brasil há 2 dias atrás, em que a ciência tenta explicar o déjà vu. Mas é um pouquinho complicado, porque primeiro, a ciência não entende normalmente o que se passa na nossa cabeça, no nosso cérebro. Ela não consegue entender ainda. A ciência já avançou muito na questão de tentar explicar como que funciona o nosso pensamento. Até a neurociência tem avançado bastante, mas ninguém consegue entender ainda, dizer 100% como é que funciona. Mas existe um trabalho científico em que diz aqui, tem outras informações, mas eu fiquei surpreso que diz assim que o déjà vu pode sinalizar a possibilidade de se ter epilepsia ou ansiedade generalizada em alguns casos. Olha, é um pouquinho complicado você colocar alguma coisa que não se entende ainda e trazer um lado negativo na coisa. Eu vejo o déjà vu como uma coisa bem mais simples, por experiência própria. Não é científica também, é alguma coisa que eu tenho em função de coisas que já aconteceram na minha vida. Eu lembrei uma vez que eu estava assinando um documento e eu tive aquele déjà vu que eu estava assinando um documento. Mas eu me lembrei de um sonho na noite anterior que eu tive que tinha uma referência dessa questão de estar trabalhando numa documentação. Mas como no sonho às vezes ele não vem com muitos detalhes, eu não lembrei do sonho, mas aquele déjà vu imediatamente me conectou com o sonho que eu tive. A sensação, a ideia de que na realidade era uma tradução de um sonho que eu tive. Então, o que eu quero colocar para vocês como déjà vu não tem nada de complicado. E como a maior parte da população tem déjà vu, lembre-se que todo mundo sonha. Todos nós sonhamos. Algumas pessoas não se lembram do sonho. Isso não quer dizer que as pessoas que não se lembram não retêm na memória alguma coisa que aconteceu no sonho durante a noite. Você não lembra, mas está guardado na tua memória. Algum fato futuro que você sonhou, você não lembra, e quando você passa por aquele momento, a tua memória busca do teu sonho e te dá a impressão de que você estava vivendo. E na realidade você estava vivendo aquilo. Só que através dos teus sonhos. E é uma situação extremamente simples. Nós vivemos numa realidade física em que nós só entendemos passado, presente e que vai existir um futuro. Mas a nossa realidade espiritual é diferente. Ela vê passado, vê presente e vê futuro. E bem na questão do déjà vu, isso que eu quero colocar. Quando você tem um déjà vu, não é que você está olhando alguma coisa. Não é simplesmente a sensação visual. Todo mundo, quando passa pelo déjà vu, tem a sensação de que você já viveu aquilo. Não é uma coisa carregada simplesmente com sensorial de alguma coisa você viu. Ela é carregada de emoções, ela é carregada de sentimentos que te mostram que você na realidade vivenciou aquilo. Então, como a ciência tenta explicar de que é uma falha da sua memória, não tem sentido. Tua memória pode falhar na questão visual, mas a tua memória não te traz a sensação de que você está vivendo aquilo. Por isso que eu acredito que o déjà vu é simplesmente uma manifestação de alguma coisa que você na realidade sonhou, não lembra e você passa por aquele momento. E dentro da tua memória, dentro da tua mente, conecta os sonhos que você teve com a realidade que você está passando e a sensação é igual, quer dizer, você está vivendo aquilo. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.